Vamos à nossa primeira aula de japonês com texto e áudio. E na nossa metodologia vamos ter a primeira etapa com o texto e áudio, na segunda etapa uma tradução, na terceira etapa uma análise detalhada e no final faremos um replay do texto com áudio. E agora vamos para a primeira etapa com o texto e áudio. 1、もしもし。電話をかけるとき、日本語では、まずはじめに、もしもしと言いますね。どうしてもしもしというのでしょうか。もともとは、電話の相手に、これから何か言いますよという意味で、申しますと言っていました。それが長くて言いにくいので、だんだん短くなって、もしもしになったと言われています。ところで、日本で電話が使われるようになったのは、100年以上前の明治23年です。はじめの頃は、電話をかける人は、もしもしではなく、まず、おいおいと相手に声をかけてから話を始めたということです。Agora vamos para a segunda etapa com a tradução do texto. 1. Moshi moshi, alô. No Japão, quando telefonamos, primeiramente dizemos moshi moshi no início. Por que se diz moshi moshi? No começo, era dito para outra pessoa no telefone moshimasu, moshimasu, com a intenção de se expressar a partir de agora vou dizer algo. Como isto é complicado e longo para falar, dizem que foi gradualmente encurtado para moshi moshi. A propósito, no Japão, o telefone passou a ser usado há mais de 100 anos atrás, no ano 23 da era Meiji. No início dos tempos, as pessoas que ligavam não diziam moshi moshi, as conversas começavam com oi oi para a outra pessoa. Vamos à nossa terceira etapa com a análise detalhada do texto. 1. Moshi moshi. Aqui é o título que significa alô. 電話をかけるとき、日本語ではまずはじめにもしもしと言いますね。電話をかけるとき、日本ではまずはじめにもしもしと言いますね。Então aqui nós temos o 電話をかける, que nada mais é que a junção, né, do 電話, telefone, mais a partícula o, mais o verbo kakeru. Então tudo isso aqui junto significa telefonar. Toki significa tempo ou na hora. Nihongo é o kanji de língua japonesa. De é uma partícula que indica o meio pelo qual. O a aqui é outra partícula que indica o assunto principal da oração. Mazu significa primeiramente. Hajime significa no começo, no início. Moshi moshi significa alô. Aqui uma observação, né, que temos o alô entre aspas. Inclusive esses símbolos aqui equivalem aos aspas em português. Toimas é uma estrutura que significa que algo é chamado. E finalmente ne, que é a partícula de final de frase, que indica uma concordância, uma empatia com o ouvinte. どうしてもしもしというのでしょうか? どうしてもしもしというのでしょうか? Então aqui nós temos どうして, que significa por quê. Moshi moshi é o alô entre parênteses. Toyu no é uma estrutura que significa que algo é dito. Deixou, aqui é uma outra estrutura que indica uma procura por informação. E cá, aqui é a partícula de final de sentença, que equivale a um ponto de interrogação, formulando uma pergunta. Motomoto wa denwa no aite ni kore kara nani ka iimasu yo toいう意味で、もともとは電話の相手にこれから何か言いますよという意味で、
Então aqui nós temos motomoto, que significa originalmente ou no começo. Wa é a partícula que designa o assunto principal da frase. Denwa é o kanji de telefone. No é a partícula que indica pertencimento. Aite é o kanji de outra pessoa. Ni é uma partícula que indica para alguém ou alguma coisa. Korekara significa a partir disto. Nanika é o kanji que significa alguma coisa. Imasu é o verbo dizer. Yo é uma partícula de final de frase que dá ênfase ao conteúdo. Toyu é uma estrutura que significa que algo é dito. Imi é o kanji de significado. Ide é uma partícula que tem a função de adicionar ou conectar frases. Moushimasu, moushimasu to itte imashita. Moushimasu, moushimasu to itte imashita. Então aqui nós temos moushimasu, moushimasu, que é a forma estendida de alô, que era a forma que falavam antigamente. To é a partícula que faz uma citação de uma expressão anterior. Ite é a forma te de yu, que é o verbo dizer. Teimashita é uma estrutura que registra um acontecimento e está na sua forma passado. それが長くて言いにくいのでだんだん短くなって、それが長くて言いにくいのでだんだん短くなって. Então aqui nós temos o pronome demonstrativo sore, que significa isso. Ga é a partícula que indica o sujeito da oração. Nagakute é a forma T do adjetivo nagai, que significa longo. I é o verbo dizer. Nikui significa difícil ou penoso. Node é a partícula que indica a razão ou o motivo pelo qual. Dandan é uma espécie de onomatopeia que significa gradualmente ou aos poucos. Midikaku é uma flexão do adjetivo midikai, que significa curto. E nate é a forma T do verbo naru, que significa tornar-se. Moshi moshi ni natta to iwarete imasu. Moshi moshi ni natta to iwarete imasu. Aqui temos moshi moshi, que significa alô, entre aspas. Ni é a partícula que indica a mudança de estado. Natta é o passado do verbo naru, que significa tornar-se. To é uma partícula que faz uma citação de uma expressão anterior. Iwarete é a forma passiva do verbo yu, que significa dizer. E teimasu é a estrutura que indica o estado atual. ところで日本で電話が使われるようになったのは100年以上前の明治23年です。ところで日本で電話が使われるようになったのは100年以上前の明治23年です。Então aqui nós temos ところで, que significa a propósito ou falando nisso. Nihon é o kanji de Japão. De é a partícula que indica o local da ação. Denwa é o kanji de telefone. Ga é a partícula que indica o sujeito ou objeto da oração. Tsukawareru é a forma passiva do verbo tsukau, que significa usar. You ni natta é uma estrutura em sua forma passado, que significa uma mudança de estado. Noa é uma partícula que dá ênfase no assunto principal da oração. 100 nen, aqui temos o número 100 mais o kanji nen, portanto 100 anos. Ijou, acima de, mais de. Mai é o kanji de anterior ou frente. No é a partícula que indica pertencimento. Meiji é o kanji da era Meiji. 23 nen
ano 23. Observação aqui, nós temos o ano da Era Meiji, ano 23 da Era Meiji, que corresponde ao ano de 1890 do calendário cristão. Finalmente, des, que é a estrutura que dá polidez à sentença. Hajime no koro wa denwa o kakeru hito wa moshi moshi de wa naku, mazu oyoi. Hajime no koro wa denwa o kakeru hito wa moshi moshi de wa naku, mazu oyoi. Então aqui temos hajime, que significa começo ou início. No é a partícula que indica pertencimento. Koro é o kanji de tempo, ou nesse caso aqui, época. Wa é a partícula que indica o assunto principal. Denwa o kakeru. Aqui nós temos a fusão de denwa mais a partícula o mais o verbo kakeru. Da fusão desses três resulta o verbo telefonar. Hito é o kanji de pessoa ou pessoas. Wa é outra partícula aqui que indica o tópico da oração. Moshi moshi é o alô aqui entre aspas. De wa naku é uma estrutura que significa que algo está divergindo ou sendo diferente. Mas, primeiramente ou anteriormente. E oi é o alô aqui está entre aspas, né? Que era uma outra forma de se falar alô. To aite ni koi o kakete kara hanashi o hajimeta toいうことです。と相手に声をかけてから話を始めたということです。Então aqui temos a partícula to, que faz uma citação a uma expressão anterior. Aite é o kanji de outra pessoa. Ni é a partícula que indica para ou um alvo. Koe o kakete é a fusão aqui de koe, o kanji de voz, mais a partícula o e o verbo kakeru. Portanto, significa falar, ou nesse caso aqui, usar a voz. Kara é a partícula que significa a partir de. Hanashi é o kanji de fala ou conversa. O é a partícula que indica o objeto da oração. Hajimeta é o passado do verbo hajimeru, que significa começar. Toyu koto é uma estrutura que significa tal coisa. Des é a estrutura que dá polidez à oração. E assim concluímos as 3 etapas da metodologia, e agora vamos para a finalização com o replay do texto com o áudio. 1. もしもし。電話をかけるとき、日本語ではまずはじめにもしもしと言いますね。どうしてもしもしと言うのでしょうか。もともとは電話の相手にこれから何か言いますよという意味で申します申しますと言っていました。それが長くて言いにくいのでだんだん短くなってもしもしになったと言われています。ところで日本で電話が使われるようになったのは100年以上前の明治23年です。はじめの頃は電話をかける人はもしもしではなく、まずおいおいと相手に声をかけてから話を始めたということです。